Vamos adiante. Eu trouxe 5 características para que você seja, de fato, um pensador crítico e, dessa forma, um bom pensador clínico também, tá? Para que você desenvolva o seu raciocínio clínico adequadamente. Análise, capacidade e atitude de analisar. Isso aqui é a principal falha que nós encontramos dentro da equipe de enfermagem, a capacidade e atitude de analisar. Quando eu fiz a live com o professor Bruno, nós falamos sobre isso. O profissional não tem um padrão atitudinal de análise. Se eu chego na terapia intensiva, se eu vou receber o meu plantão e eu olho para o meu paciente do leito 6, que é um paciente que está em ventilação mecânica, sede analgesia potente, não está interagindo com ninguém, com nutrição entérica, quando eu olho para ele, a bomba de infusão está ligada, a bomba de infusão da nutrição entérica, ou seja, está entrando nutrição. Ventilador mecânico instalado, com toda certeza, e a cabeceira do paciente a 15 graus. Olhar, eu posso muito bem apenas olhar para o meu paciente sem querer analisar. Mas quando eu olho, tendo a atitude analítica, eu bato o olho e já vejo que esse paciente vai broncoaspirar, que esse paciente vai pode desenvolver, evoluir para uma pneumonia aspirativa, que esse paciente vai ficar mais tempo conosco porque nós não prestamos uma assistência livre de risco. Isso pelo simples fato de eu não ter tido um comportamento analítico. Se você vai fazer uma punção venosa e você observa que esse paciente está com uma celulite no braço, mas mesmo assim você punciona naquele local, você não está tendo uma capacidade analítica, tampouco sendo uma pessoa crítica, um profissional crítico. Você vai aumentar o risco de infecção se você fizer a punção naquele local. Então, nós precisamos, a partir de agora, assumir uma postura analítica, termos atitudes analíticas, tá? Bom, além disso, para que você seja um bom pensador crítico, você precisa ter sensibilidade ao contexto, aonde você está trabalhando, quais são as principais situações que acontecem ali naquele contexto de trabalho, qual é a característica dos seus pacientes, quais são as principais situações, respostas humanas que esses pacientes apresentam. Então, você precisa estar sensível ao que acontece à sua volta, tá? Além disso, questionar suposições, tá? O que é isso? Será que se eu manter o meu paciente com cabeceira a 15 graus, esse paciente pode broncoaspirar? Pode broncoaspirar, pode evoluir para uma pneumonia broncoaspirativa com toda certeza. Esse paciente vai iniciar antibiótico terapia, já está com 20 dias aí tentando antibiótico terapia diferente, nós vamos ter mais tempo cuidando desse paciente, não vai sair da terapia intensiva, mais ônus para a instituição, mais ônus para o Estado, mais imposto sendo direcionado para ali por conta que nós estamos dificultando a assistência, porque nós não analisamos, porque nós não estamos sensíveis ao nosso contexto, porque nós não fazemos suposições, porque nós não nos embasamos essas suposições em evidências científicas e porque nós não realizamos uma avaliação constante do nosso paciente. Então, essas são as principais características de um profissional com pensamento crítico apurado, atitude analítica, sensibilidade ao contexto, questionar suposições. E se eu mantiver meu paciente apenas em 30 graus ou em 35 graus? E se eu manter esse paciente com a sonda entérica desligada, já que ele tem aí um período que está ficando sem nutrição enteral, isso é comum na terapia intensiva? E se eu orientar os meus técnicos de enfermagem a respeito desse cuidado específico, toda vez avaliar o posicionamento da sonda, manter cabeceira elevada, se vai movimentar o paciente, desliga a nutrição enteral, e se questionar-se,
fazer suposições, e essas suposições devem ser embasadas em evidências científicas. Provavelmente você já tem ouvido, prática baseada em evidência. A prática baseada em evidência é o acesso justamente às principais literaturas que nós temos atualmente, as evidências de fato, a ciência mais atual, tá? Então, nós precisamos obrigatoriamente estarmos atentos a isso, tá bom? Vamos adiante. Bom, além disso, para que a gente seja um pensador clínico e crítico de qualidade, nós precisamos aí compreender as dificuldades existentes entre nós, tá? Quais são as dificuldades que você tem que te impedem de ter um raciocínio clínico e crítico apurado? A primeira dificuldade que nós observamos é a compreensão de conceitos. Então, tem pessoas aqui que estão no primeiro ano de faculdade, no primeiro semestre de faculdade, talvez não tenham ouvido falar nisso ainda, muito provavelmente demorem um pouquinho, a depender da forma que a faculdade te traz o conhecimento, né? Muitas vezes a faculdade não tem um conhecimento transversal, mas simplificado, e aí nós temos uma grande dificuldade em construir o raciocínio clínico e crítico também por isso, porque a gente, desde a faculdade, a gente recebe o conhecimento em blocos, né? Primeiro semestre, eu vou ver anatomia, fisiologia, a fisiopatologia, o segundo semestre, farmacologia, mas não é algo transversal. Veja a anatomia, mas o que eu, enfermeiro, posso avaliar diante disso? Quais são as respostas humanas que eu posso identificar? Vejo farmacologia, mas o que eu, enfermeiro, tenho que desenvolver como raciocínio clínico e crítico para que eu possa atender o meu paciente adequadamente? Então, a gente tem algumas dificuldades que vêm desde a faculdade. Mas, em linhas gerais, o que eu observo como sendo mais difícil para os nossos colegas e para a gente, equipe de enfermagem, desenvolver o raciocínio clínico e crítico, é conhecer principalmente o que significa problemas de enfermagem. Eu já falei para vocês no princípio que problemas de enfermagem são respostas humanas. Essas respostas humanas, pessoal, elas são no âmbito biológico, psicológico, social, espiritual, tá? Então, emocional, é isso que torna a enfermagem uma ciência holística. Então, nós ouvimos muito isso, a enfermagem é uma ciência holística. São essas características que atribuem à enfermagem o holismo, que significa dizer que nós não estamos apenas no modelo biomédico, avaliando as condições biológicas. Essa diferenciação, essa condição é que faz a diferenciação entre nós e medicina. Essa diferenciação vem sendo discutida desde a época de Florence. Então, Florence já se ligou ali no que estava acontecendo e falou, não, a enfermagem tem que agir de forma diferente da medicina. Nós precisamos desenvolver o nosso conhecimento teórico, científico, para que nós possamos nos diferenciar da medicina. Até muitos anos, a enfermagem, ela agia também apenas dentro do contexto biomédico. Aí nós temos uma comparação, foi aí que começaram a nos comparar com a medicina, porque nós replicávamos ali o que a medicina replicava, que a medicina fazia, nós nos preocupávamos apenas com o contexto biológico, e assim seguiu-se por muito tempo. Quando que isso começou a ficar diferente? Quando nós começamos a ter aí o reconhecimento das teorias de enfermagem, tá? Então, na década de 60, 70 em diante, nós temos um grande boom das teorias de enfermagem que trazem justamente os caminhos que nós devemos seguir como enfermeiros. Aqui, dentro das teorias de enfermagem, nós temos as premissas da enfermagem. Qual é o contexto de atendimento? Como que nós vamos agir? O que nós identificamos para que a gente possa intervir, tá? Então, Florence, ela é reconhecida como a primeira teorista de enfermagem,
tá? A teoria ambientalista. A partir disso, a partir da década de 60, 70, nós temos aí um grande volume de teorias sendo publicadas. Começou-se, depois de Florence, por enfermeiros norte-americanos que queriam exatamente desconstruir a enfermagem que estavam vivenciando naquela época e trazer um meio particular, conhecimentos específicos que nós apenas teríamos, tá? E quando eu falo, não sei se você me conhece lá do meu Instagram, quando eu falo assim, a enfermagem é autônoma. Nós somos autônomos dentro da nossa ciência. Nós temos atividades particulares que são colaborativas, nós colaboramos com a equipe médica, tal qual o fisioterapeuta, tal qual o nutricionista, tal qual todos os outros profissionais da equipe interdisciplinar, multidisciplinar. Nós colaboramos, mas nós temos muito conhecimento a ser colocado em prática que diz respeito à nossa ciência, tá? E o raciocínio clínico é justamente o desenvolvimento dessa ciência. O raciocínio crítico é justamente colocar em prática aquilo que nós estudamos aí durante todos esses 5 anos de faculdade, depois mais 2 anos de residência ou 2 anos de especialização, depois mais 2 anos de mestrado para quem faz doutorado, ou seja, nós somos profissionais com uma ciência específica que também somos extremamente especializados, tá? Ou devemos ser extremamente especializados, e eu espero que você esteja nessa vibe aí de se especializar cada vez mais, tá? Então, o primeiro conceito que você tem que compreender é problema de enfermagem, que são respostas humanas. Então, vou colocar aqui no chat. Problemas de enfermagem são respostas humanas. Essas respostas humanas, elas estão presentes, como eu falei, diante das doenças, de processos de saúde. Infartou, o que acontece como resposta, como consequência? O débito cardíaco fica prejudicado, o paciente ele pode ficar confuso, esse paciente vai sentir dor, esse paciente vai ter uma perfusão periférica ruim, esse paciente pode diminuir a quantidade de sangue que vai chegar para os rins, que vai chegar para o cérebro, esse paciente pode ter um risco de queda, esse paciente pode ter uma confusão, ou seja, são consequências. Quais são as consequências que estão acontecendo depois disso? Quais são as consequências que podem acontecer diante de um choque hipovolêmico? Esse meu paciente vai ter um débito cardíaco ruim também, esse paciente vai ter uma perfusão tecidual ruim, esse paciente pode evoluir para uma parada respiratória. Então, quais são as consequências? E aqui eu estou falando de problemas de enfermagem. Por quê? Não estou falando de NANDA, não estou falando de CIP, porque diagnóstico de enfermagem não é NANDA e não é CIP. Diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico a respeito do que está acontecendo com o nosso paciente. NANDA e CIP são títulos padronizados que podem refletir aquele julgamento clínico que nós fizemos a respeito de uma resposta humana presente. Então, a primeira coisa que nós fazemos no meu curso de Expert Diagnóstico de Enfermagem, eu ensino muito bem isso. A primeira coisa que nós fazemos é identificar um problema, fazer um julgamento clínico para identificar uma resposta humana. Depois, nós passamos ali para NANDA e para CIP, para que a gente consiga encontrar um título diagnóstico que represente aquela situação. Lorena, todas as respostas humanas estão presentes em título diagnóstico na NANDA e CIP? Não, não estão. Então, imagine se todas as respostas estão ali. Será que a NANDA veio primeiro do que a avaliação clínica? Quem veio primeiro? Foi a NANDA ou a avaliação clínica do meu paciente? Ou a patologia? Ou a fisiologia? Com toda certeza, não. Então, muitos títulos diagnósticos ainda não foram produzidos. Isso depende de pesquisas diárias, pesquisas anuais, tanto que a cada 2 anos nós temos atualização da NANDA, tá? Da CIP também, da mesma forma. Inclusive, saiu agora
a nova atualização da NANDA 2021-2023. Lá na minha página do Instagram já tem alguns diagnósticos, alguns títulos que foram acrescentados, outros que foram retirados, mas nós temos aí ciência sendo produzida diariamente, a prática baseada em evidência, e é uma prática baseada em evidência que respalda a inclusão de novos títulos ou a retirada de outros, tá bom? Então, conhecer problema de enfermagem significa entender o que é diagnóstico de enfermagem. Etiologia, o que é a etiologia? A etiologia é causa, é a causa do nosso problema. Lá na NANDA, ela traz como fator relacionado. Então, quando eu falo de etiologia, eu estou falando da causa do problema. Qual que é o problema, Lorena? É a resposta humana que você avaliou. Risco de lesão por pressão, que agora esse termo modificou, né? Não saiu da NANDA, nós não utilizamos mais esse termo, é risco de lesão por pressão no adulto, risco de lesão por pressão na criança, se não me engano, o termo é esse, porque ainda não saiu a tradução em português, mas aí a gente vê em inglês e acha que esse termo vai continuar dessa forma, mas ela deixou de ser risco de lesão por pressão, que é algo amplo, e foi focado no adulto e na criança, tá? Então, o problema é isso, é o risco desse paciente desenvolver uma lesão, de ter ali a integridade da pele prejudicada. Essa é a resposta. Essa é a vulnerabilidade. Esse paciente pode ter esse problema, tá? Então, a etiologia é o que está causando esse problema. O paciente é acamado, é restrito ao leito, pronto, nós temos aí a causa de um problema. Um risco de integridade da pele prejudicada relacionada à mobilidade no leito prejudicada, tá? Então, o que está causando esse risco? Chama-se etiologia, tá? Na NANDA são fatores relacionados. As características definidoras são sinais e sintomas que nós vamos encontrar diante do problema, tá? Então, nós temos aí especificidades em relação à NANDA e à CIP, se eu estou falando de um título diagnóstico de risco ou uma avaliação de uma resposta humana, que é uma possibilidade de acontecer, na verdade, o risco de acontecer uma resposta humana, eu não tenho sinais e sintomas presentes, porque aquela resposta humana não aconteceu, ela pode acontecer. Então, ao invés de características definidoras, nessa condição, eu vou ter fatores de risco, tá? Bom, isso está dentro do contexto de insuficiência da nossa equipe, que prejudica o raciocínio clínico e crítico. Além disso, habilidades cognitivas, habilidades comportamentais e hábitos da mente. Deixa eu me explicar em relação a isso. Habilidade cognitiva é justamente como nós treinamos o nosso cérebro para funcionar. Se você treina o seu cérebro para chegar na sua unidade e não fazer uma análise rápida do que está acontecendo, o seu padrão de pensamento vai sendo modificado. O nosso corpo, ele quer cada vez mais gastar menos energia. Então, se você não se propõe a pensar, nós vamos ficando deficientes em relação a isso. A inteligência vai sendo afetada, tá? Então, quando a gente fala em habilidade cognitiva, isso aqui não sou eu que estou falando, não são palavras minhas, são palavras da literatura, palavras que a própria ciência da educação utiliza. Quando nós não treinamos, não nos propomos a pensar, nós temos aí dificuldades, habilidades cognitivas que vão sendo prejudicadas, tá? Então, nós precisamos nos expor a pensamentos, precisamos nos expor ao comportamento de investigação, que é uma habilidade também. Então, veja aqui, ó, nós temos habilidade cognitiva e habilidade comportamental. Toda vez que você ouvir essa palavra habilidade, significa dizer que você pode alcançar uma habilidade cognitiva, porque depende de treinamento. A habilidade depende de treinamento, de repetição. A habilidade comportamental de investigação, avaliar o nosso paciente, depende de treinamento, depende de repetição. Cognitiva, de pensamento,
Da mesma forma, depende de treinamento, depende de repetição, tá? Então é importante você entender isso, porque você vai aí gastar um pouquinho mais de tempo para poder desenvolver essas habilidades, tá bom?